Beleza, pessoal? Bem-vindos aqui ao Café com Trigo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comentando comentários e o primeiro comentando comentários é do senhor Gustavo. Fez uma pergunta muito esperta. Qual é? Queria muito saber como fica a junção do tijolo ecológico com as colunas e vigas metálicas. Se tem algum tipo de vedação. E só uma observação, eu tô vendo que eu tô meio que assoviando a hora que eu tô falando. É porque eu não tenho Invisalign, o meu aparelho é mais rústico. Coitado, tá assoviando. Hoje eu tô sem, pessoal. Sofri bullying. Bom, vamos lá, Gustavo. É o seguinte, o que vocês têm que saber? A alvenaria, né, de tijolo ecológico, normalmente ela vai ter espessura de 15 ou 12,5 centímetros. E aí eu tenho o meu pilar metálico, que é um I, certo? Se esse pilar metálico, a alma dele é mais larga do que a espessura da parede, entrou aqui, ó, beleza, já era, certo? Agora, se a minha parede vem na mesa, normalmente a mesa não é maior do que 15 centímetros de largura. E aí aqui eu tenho outro tipo de conexão, porque aqui ele entra na alma e aqui ele toca na mesa. Então, eu tenho sim que fazer um tipo de vedação. Existem produtos específicos para fazer, né? Normalmente são materiais flexíveis, os PUs da vida. Não é PU, tá? Não é PU, tem outro tipo de material. E aí, mas é o mesmo princípio do silicone ou do PU. Então ele tem que vedar e ser flexível, porque ali vai haver movimentação entre o aço e a alvenaria, tá? Mas mais importante que isso, além da vedação, existem as conexões estruturais entre a alvenaria e o meu elemento da estrutura, no caso o pilar. Esse tipo de técnica já é muito mais específica, a gente ensina isso no curso de formação em arquitetura sustentável, mostrando uma obra em que existem essas situações. Aí eu mostro qual que é a bitola do fio, como é que tem que ser, é soldado, não é, aonde eu preencho, como é que faz essa conexão. Mas tem que saber essas duas coisas. Para eu ter a junção entre o pilar e a alvenaria, é necessário que a gente faça a conexão mecânica e também a vedação, tá? Lilian, Paulo, boa tarde. Por gentileza, gostaria que você comentasse sobre a laje elevada apenas para a preservação do solo. Lilian, o objetivo de a gente fazer a laje elevada do solo é um conjunto de fatores que trazem muitas vantagens. E hoje, Iago, você não sabe, mas hoje é sexta-feira. Na quarta-feira eu fui para a Americana conversar com um parceiro lá que faz estrutura metálica, que a gente está trabalhando em conjunto, e aí eu conversei eu fui visitar a fábrica, conhecer o processo de montagem da estrutura metálica e conversei com o engenheiro calculista, né? Um cara bacana, o Odair, e aí a gente ficou trocando ideia e tal, e ele me passou uma informação em números de um projeto real a respeito da laje elevada, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pessoal, eu sei que vocês gostam de número e eu evito falar número porque se eu não tiver a segurança de que aquilo é uma informação verdadeira, eu não posso passar uma informação que vai confundir as pessoas. Então é o seguinte, Iago. Por que você não me falou antes, só para eu saber? Porque você está muito sumido, você fica indo no plantarum lá toda hora, agora me trocou. Então tá bom. Até os cachorros estão concordando. Segue daí. Laje elevada, pessoal. Eu tenho a minha estrutura apoiada sobre pilotis, certo? Grande parte dos nossos projetos são feitos dessa forma. Por quê? Eu preservo o solo. Eu não preciso fazer terraplanagem. Eu permito com que o ar circule sob a laje. Eu tenho a total garantia que não vai ter umidade ascendente do solo. Afinal de contas, ele está longe do solo. E a umidade ascendente do solo, impermeabilize com o melhor produto, faça do jeito que você quiser. Se tiver que ter umidade, amigão, vai ter, tá? A água entra, sobe até piche, não adianta, vai ter umidade.
Fora essas vantagens, eu tenho uma facilidade de manutenção elétrica, hidráulica, esgoto, rede de água pluvial, passa tudo embaixo da laje, certo? E aí, antes de eu falar do que o engenheiro me mostrou em números, eu estou fazendo um projeto em Mairiporã, tá? É uma casa e aquela área é uma área de preservação, é um condomínio, né? Mas toda a região ali tem um regramento urbanístico muito restritivo, né? Tem regras muito específicas, tanto que você pode ocupar apenas 40% do lote, tá? De forma impermeabilizada. 60% do lote tem que ser permeável, certo? Então, tem um terreno lá de 1.000 metros quadrados, 600 metros quadrados tem que ser grama, certo? Aí o cliente estava trocando ideia comigo, me passando essas informações todas para eu fazer o projeto. E aí eu disse, fulano, não se preocupe, porque o seu terreno, né? O terreno dele não tem 1.000 metros, tem menos, tá, pessoal? Mas assim, a casa, ela não vai ser tão grande, mas eu falei, a gente nem se preocupa em atingir os 40%, porque a minha estrutura é elevada. Então eu tenho 0% de impermeabilização do solo, certo? Então, para áreas de preservação ambiental, isso aqui é excelente. Outro ponto, eles limitam em 100 metros cúbicos de movimentação de terra. Você pode movimentar no máximo 100 metros cúbicos. Eu falei, fica tranquilo, como a minha laje é elevada do solo, eu movimentarei 0 metros cúbicos. Então, eu estou respeitando o terreno por um princípio de partido de projeto e eu estou indiretamente, respeitando o regramento ambiental. Por quê? Por quê, Iago? Porque fica claro que esse tipo de projeto, ele é sustentável. Se ele naturalmente respeita o regramento sem que eu me preocupe com isso, porque eu já faria assim, mesmo que não fosse exigido, quer dizer que esse tipo de estrutura, obviamente, eu já sabia disso, mas aí eu elucidei isso para o cliente, é uma estrutura super adequada em termos ambientais, porque eu não toco o solo, eu não tenho impacto da construção no solo, eu tenho só as estacas que afloram, tá? E o dado que eu queria passar é o seguinte, o engenheiro calculista que está orçando projetos meus me passou a seguinte informação. Horas, se eu tenho que fazer uma laje elevada, eu tenho um excedente de estrutura aqui, né? Eu tenho um acréscimo no custo da obra. Sim, pessoal, é verdade. Se eu botar a casa no chão, eu gasto menos com estrutura, mas eu gasto mais com impermeabilização. Quanto? Qual é a cifra disso? E ele me passou o seguinte dado. Quando eu elevo a estrutura do solo, comparativamente a uma estrutura de viga baldrame tradicional colada no chão, eu tenho uma construção 15% mais cara no item fundação, que é uma fração do valor global da obra. Então, se num item eu tenho apenas 15% de custo excedente, com todos esses benefícios que eu estou te dizendo, não tem nem o que pensar. Não tem o que pensar. Então, o que eu sempre falo, elevar a casa do solo não é o fator que vai inviabilizar uma obra em termos de custo, de acréscimo de custo. Custa mais caro? Custa um pouco mais caro. Um pouco quanto? 15% dentro da fundação, que eu ouso dizer que no impacto total da obra vai dar 3% a mais, 2% a mais. Então, é uma excelente solução e é por isso, Lilian, que a gente usa, beleza?